dando enfoque, óbvio, para o ano de 2014, que é um ano, seguindo a sabedoria das idades, regido por este cidadão aqui, né? Júpiter, né? Júpiter. Este é o regente astrológico do ano de 2014. Mas antes de compreender, né, todo esse processo, esse metabolismo, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Ano Novo Astrológico, que na verdade é o Ano Novo real. Porque esse Ano Novo que a gente comemora, do dia 31 para o dia 1º, esse é um ano baseado num calendário que tem que ser todo remendado, todo ajustado, que a gente chama de calendário gregoriano, né? Que é o que a gente adota aqui, que é um calendário solar. Ou seja, o tempo dele é correspondente à volta, né, que o Sol faz em todos os 12 signos do zodíaco. Por isso que nós temos 12 meses. Então o nosso calendário é solar, que difere de muitas outras culturas e civilizações que possuem calendários lunares, cujo mês dá em torno de 28 dias. Daí que você pega algumas culturas e civilizações comemorando o Ano Novo em outros meses. Vocês já não perceberam isso? Porque são calendários lunares. Mas vamos entender primeiro por que esse Ano Novo Astrológico ele é o real. O nosso é o profano, o gregoriano. Mas como a gente já tem dentro de nós aquela coisinha de renovação, nós acabamos construindo, mesmo de uma forma inconsciente, um arquétipo de renovação na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Mas é agora mesmo que ocorre essa renovação. Mesmo sem você ter consciência do que ele representa, todo mundo leva sempre um empurrãozinho quando o Sol entra nesse ponto aqui, que na astronomia é chamado de ponto vernal. Vamos entender primeiro o que é o ponto vernal, ou como alguns chamam também, ponto Áries. Nós temos 12 signos do zodíaco. Sempre quando o Sol chega e ele entra no signo de Áries, isso é colocado na astronomia como um ponto específico que faz uma mudança de estação. Que estação que é essa? Nós temos 4 estações no ano. Nós temos 2 solstícios, e nós temos 2 equinócios. Equinócio vem da palavra equinox, do grego, que significa equilíbrio, por isso que é chamado equinócio. Não é muito mais agradável outono e primavera do que o verão e o inverno? O verão e o inverno são extremos. Então, solstícios nós temos o quê? Nós temos o de verão e nós temos o de inverno. Quando nós temos os extremos como estações. Normalmente o solstício de verão começa 20/12 e o de inverno 20/6. Os equinócios, nós temos equinócio de primavera e equinócio de outono. Então aqui você já sabe que tem 2 diferenças. Aqui que entra o Ano Novo Astrológico. O equinócio de primavera, aqui, essas datas aqui que eu estou dando é correspondente ao hemisfério sul. No hemisfério norte é ao contrário. Quando é verão aqui, é inverno lá. Quando é inverno lá, é verão aqui, porque são 2 polos, então o Sol trabalha mais incidência no lado, então no outro ele trabalha menos. Você não pega na televisão, tipo, agora vai começar a esfriar. O que vai acontecer lá? Você vai escutar a Europa, Estados Unidos, começa a esquentar demais. Né? Por isso que as férias dele lá, em julho as férias dele lá, porque está no extremo do verão. Né? Então aqui você tem o equinócio da primavera em 20/9, lá no hemisfério norte, que é o outono. E aqui por fim o outono 20/3, aqui que para nós no hemisfério sul é quando o Sol adentra no ponto vernal. Quer ver você entender isso? Nós temos como se fosse uma circunferência os 12 signos do zodíaco. Uma circunferência tem quantos graus? 360. Se são 12 signos do mesmo tamanho, mesma dimensão cada signo possui quantos graus? 30 graus, porque 30 vezes 12 você terá o 360. Por isso que o calendário gregoriano adotou mais ou menos o número padrão de 30 para o mês. Compreenderam agora? O calendário gregoriano ele tentou se ajustar no máximo possível de acordo com as medidas do que é a astronomia. Agora vamos compreender isso.
Quando chega essas datas aqui, né, que eu passei para vocês, que são as datas onde existem as mudanças de estações, é porque o Sol chega num primeiro momento em signos específicos. E quando está no dia 20/3, que começa o que nós chamamos aqui de equinócio de outono no hemisfério sul, é quando o Sol, dá para vocês observarem esse símbolo aí, vocês conseguem ver aí do fundo? É quando o Sol chega no início do signo de Áries. Então o signo de Áries sempre determina a mudança de uma estação. Então Áries, aqui para nós, eu vou adotar nosso hemisfério, que é o sul onde nós estamos. Aqui nós temos o equinócio de outono. Depois passa 3 meses, ele fica 1 mês aqui em Áries, 2 meses aqui em Touro, 3 meses em... Quando ele chega aqui em Câncer, que é 20/6, começa o quê? O solstício de inverno, que quando entra, que começa as festas juninas, não é isso? Porque ele chegou aqui. Cada estação tem 3 meses, aí ele fica 3 meses em Câncer, 3 meses em Leão, 3 meses em Virgem. Quando ele chega aqui em Libra, que é aproximadamente 20/9, solstício de, equinócio de primavera. Os equinócios, eles estão a 180 graus um do outro, assim como os solstícios também. É isso que faz uma cruz ou um quadrante mágico. Depois mais 3 meses, ele fica 1 mês em Libra, 1 mês em Escorpião, 1 mês, e quando chega aqui, 20/12, o solstício de verão. Então você tem 3 meses correspondentes a cada estação. Agora que vem o segredo. Por quê que Áries é o primeiro signo do zodíaco? Tem um porquê, tem uma explicação atrás disso, que representa o verdadeiro impulso do ano novo astrológico. Todos nós somos conhecidos nos anais teosóficos como raça, não estou falando de cor de pele, raça ária ou ariana, que tem como tradução, né, o nome oriundo do signo de Áries, que é uma constelação específica. Anterior a essas experiências, quem era? Os Atlantes. Então, quando a gente fala da Atlântida, que existiu, foi um tipo de ser humano anterior a esse nosso, o que ocorreu? Os Atlantes, eles correspondiam a um 4º tipo de ser humano. Hoje nós somos um 5º tipo de ser humano. Por isso que nós temos 5 sentidos. Cada tipo de ser humano que vai se manifestando na face da Terra gera um sentido. O primeiro sentido que o ser humano desenvolveu foi a audição, que é conhecido como o ser humano adâmico. Depois, o segundo sentido que a gente desenvolveu foi o tato, que o ser humano era conhecido como hiperbóreo. O terceiro tipo de ser humano, jamais conhecido, que originou a visão, foi o terceiro sentido que a gente desenvolveu, é chamado de lemuriano. O Atlante, que foi o 4º, desenvolveu o que nós chamamos de paladar. Foi na Atlântida que a gente desenvolveu isso. Agora nós, como seres ários ou arianos, desenvolvemos o sentido mais novo do ser humano, o olfato. O olfato. Então ainda 2 sentidos irão ser agregados na consciência do ser humano para que nós nos tornemos seres humanos completos, com 7 estados de consciência manifestados como sentidos e percepções, que serão percepções futuras que nós teremos como seres humanos do futuro, que serão seres humanos, dando um nome mais popular, o 6º angélico e o 7º divino. Seremos deuses na face da Terra, com um 6º e um 7º sentido, né? Mas vamos compreender agora o que ocorreu. Quando a Atlântida termina com o grande dilúvio, isso, você pode dizer que a última grande etapa da Atlântida, onde houve um grande cataclisma, 1 milhão de anos atrás. A gente teve depois outra 250 mil e depois um último aproximadamente 10 mil anos atrás. Mas esse aqui foi crucial, há 1 milhão de anos atrás. Por quê? Começa a nossa etapa evolutiva.
E por que nós somos chamados de ários ou arianos? Quando a Atlântida entra no seu grande declínio, o novo tipo de ser humano que aparece tinha uma era que era a era vigente. E a era vigente nessa época era a era de Áries. Por isso que nós somos conhecidos como seres arianos, e de uma forma a perpetuar esse conhecimento, todos os seres especiais da época, magos, sacerdotes, astrólogos, grandes sábios, o que fizeram? Consagraram o signo de Áries como o primeiro signo do zodíaco. Por isso que sempre que o Sol chega no signo de Áries, é um ano novo astrológico. E por que é um ano novo? A nossa civilização começou sobre esses auspícios. Então, sempre quando o Sol chega nesse setor, ocorre, mesmo que de uma forma inconsciente, uma renovação dentro de nós. Isso que é o bacana e que é o bonito. Que vários lugares fazem como se fosse uma espécie de eucaristia, fazem como se fosse um retiro, como se fosse uma preservação das suas consciências para aproveitar esse impulso no seu sentido mais bonito e mais dinâmico. Então nós precisamos entender que este ponto, que você pode dizer, se um signo tem 30 graus, e o Sol ruma 1 grau por cada signo, sempre quando o Sol chega a 0 grau de Áries, a astronomia chama isso de ponto vernal, ou ponto Áries. Então é consagrado, segundo a sabedoria das idades, como o ano novo astrológico real. Agora eu pergunto para vocês, se a Atlântida começa o seu declínio e começa uma nova etapa evolutiva sobre os auspícios de Áries, daí que vem nós sermos chamados na teosofia de seres ários ou arianos. Da onde surgiu esse povo que começou essa nova etapa evolutiva? Quem sabe? Onde que eles estavam? Onde eles estavam? Quem sabe? Apareceram do nada, assim, olá, chegamos. Eles vieram da onde? Quer ver onde está o segredo? A gente mata mais um mito agora. Alguém já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar nisso? Arca de Noé. Todo mundo. O que é a Arca de Noé? Vocês acreditam mesmo? Entra 2 elefantes. Agora vai, 2 galos. Não, tem que ter uma galinha, porque 2 galos não vai dar nada. Tira um galo, bota uma galinha. Vocês acreditam nisso? Você já pensou que belo navio que ia ter que fazer na época, né? Barco é pouco. E arca, então? Nós vamos compreender que quando vai ocorrer um grande cataclisma na face da Terra, daí que várias religiões, infelizmente, deturpando o conhecimento, coloca aquela coisa que vai ter arrebatamento, que vai ter salvadores, que vai ter isso e aquilo. Nós vamos entender que o que salva a gente é a nossa consciência. Isso que faz de você um escolhido. Consciência. Não é, tenho grana, tenho cartão de crédito, não é aquele filme. Como foi aquele filme? Que 2012, quem dizia aquele filme? 2012. Que aquele baita dilúvio, só os ricões que compraram. Ilusão. Esquece que isso não tem sentido nenhum. Nenhum cartão de crédito vai te salvar quando acontecer isso. O que ocorre? Veja que interessante. A gente está num mundo extremamente físico, material. Independente dessa condição, se você traz dentro de você um desenvolvimento de uma consciência, você entra em sintonia com consciências superiores e mais sutis. Aí vamos supor que vai acontecer um grande cataclisma que vai dizimar a maioria da humanidade. Os verdadeiros mestres, que são aqueles, quer ver agora sem entender Noé? Lê ao contrário, Noé. Eon. Aí você entra na palavra Edom, que é uma corruptela da palavra que nós conhecemos como Éden. O que é Éden? O que é Éden? Paraíso. O paraíso é essa salvação. Agora vamos entender como funciona, quer ver? Vamos fazer, não é tão ao pé da letra como eu vou falar, mas é mais ou menos assim. Se vai acabar essa etapa evolutiva, aí a divindade, os anjos, hierarquias, o nome que você quiser dar, vão juntar e salvar alguma coisa aqui para começar uma nova etapa evolutiva, porque esses seres têm que escapar de toda essa bagunça. Eles vão pegar os piores. Vão pegar o que tem de pior para depois começar algo novo. Já pensou? Anjo não é burro, não. Anjo não é burro. Então você está achando graça de nada hoje. Acharam, que bom. Bom, boa tarde. Brincadeira. Aí, como que funciona isso? Não, é sério.
Olha como dá para pegar agora a ideia. Olha como dá para pegar a ideia. Eles vão pegar aqueles que estão com a sintonia mais sutil, mais depurada, mais voltada para os conceitos de uma nova formação. Eles vão pegar esses seres que têm condições de serem preservados, vamos falar assim para uma fácil compreensão, uma dimensão mais sutilizada, fora do contexto da face da Terra. Entenderam a Arca de Noé? Então esses seres, como se eles recebessem um chamado, eles vão para um lugar de preservação, e esse Noé, Éden ou Edom, e reis específicos, vão colocar esses seres ali para quando ocorrer tudo o que tem que acontecer na face da Terra, eles vão abrir essa arca, que aí você pode pegar palavras, essa agarta, né? Que arca, por que você tem uma arca? Por que você tem uma arca? O que é uma arca? Fala. O que você faria com uma arca? Fala para mim. O que você faria com uma arca? Guardar coisas legais, tal, e etc, né? Então eles abrem os portais dessa dimensão e projetam esses seres humanos. Isso aconteceu há 1 milhão de anos atrás, no que nós chamamos hoje, naquela região no noroeste da Índia, acho que é por ali, noroeste da Índia, que se chama Meseta do Pamir, próximo ao Tibete, aonde está passando o que? O Trópico de Câncer. Estão entendendo os solstícios agora e os equinócios? Então ali onde passa o Trópico de Câncer, começou todo o processo evolucional desse novo tipo de ser humanos que somos nós. E a era que era a era vigente era a era de Ares. Então é consagrado por todos os grandes mestres da humanidade que esse novo tipo de ser humano, onde essa arca de Noé se abriu, receberia o nome de Ária ou raça ariana. Aí ela começa a invadir. Ela começa a tomar conta de toda aquela parte da Índia, formando novas civilizações, e a partir desse momento o que ocorre? É só você estudar um pouquinho a história. Acontece um itinerário evolucional que vai passando pela história, vai rumando do Oriente, chega até o Eufrates, do Eufrates cria o Oriente Médio, do Oriente Médio vem todo aquele impulso que faz a Europa, depois da Europa vem seres especiais, começam a vir para as Américas. Quer ver você entender os Atlantes e os Arianos de uma forma bem fácil na nossa história? Os portugueses chegando aqui. Eles encontraram o que quando eles chegaram aqui? Eles não descobriram nada, eles só tomaram conta. O que eles encontraram aqui? E de onde vieram os índios? De onde vieram os índios? E agora? Nossa, mas eu já briguei com um historiador que vocês nem imaginam. Por que eles falam? Não tenho que comprovar de onde vieram os índios. Os índios foram atlantes que sobraram. Atlantes que sobraram. Todos os indígenas da face da Terra foram seres humanos dessa etapa evolucional conhecida como Atlântida que sobraram na face da Terra. Então todos eles que estavam aqui, os americanos aqui da América, os maias, astecas, não eram, você não pode chamar de índio, vamos chamar uma nomenclatura. Você não pode chamar de índios ou de indígenas, todos reminiscentes da Atlântida. Por isso que quando chega o espanhol ou o português aqui se defronta com aquelas maravilhas, não entende como eles podem ter aqueles cálculos astronômicos fantásticos, profecias e etc. Já viram a bagunça que até hoje a gente faz com todo aquele conhecimento que estava preservado ali. Todo aquele conhecimento era da época da Atlântida, no seu tempo áureo, aonde os anjos passavam todo o conhecimento para o ser humano. Então, no meio deles, você tinha anjos, sim. Anjo, transformando para uma palavra mais direta, seres especiais, adeptos, seres de imensa hierarquia que estavam passando todo o conhecimento. E todos eles, em uníssono, como eles conheciam esse mistério, que ocorreu há 1 milhão de anos atrás, todos eles colocaram este ponto como um ponto sagrado. Por isso que hoje a gente chama esse ponto, quando o Sol chega ali, de Ano Novo Astrológico. Vocês entenderam agora o que é o Ano Novo Astrológico? Ele traz um conhecimento fantástico por detrás disso.
Então, quando você tem conhecimento do que representa esse ano novo astrológico, você começa a entender que tipo de impulso. É como se todo ano assim, seria como se a divindade falasse, no sentido bem simbólico, só para entender, desse um empurrãozinho na nossa consciência para a gente sair desse quinto tipo para se tornar o sexto. Vocês compreenderam? Para a gente formar um novo tipo de ser humano, que é o futuro. Querendo ou não, nós estamos rumando para isso. Então, todo ano novo astrológico é mais um empurrãozinho da divindade para que a gente renove, para que a gente recicle. É aí que a gente entra na astrologia para começar a entender isso. Mas antes de entrar na astrologia, eu vou dar um montão de número para vocês ficarem pensando aí. Ligado a eras, ligado às yugas ou às idades hindus, para você começar a entender e desmistificar um monte de coisa que existe aí fora. Vamos lá. Primeiro, o sentido de era. Vamos apagar toda essa bagunça aqui. Vamos entender o que é uma era, que era a era vigente na época de Áries. É muito interessante isso. Isso é comprovado na astronomia. Segundo o nosso calendário, né, quando o Sol vai chegar nesse ponto vernal, já entenderam que é o comecinho de Áries? Isso é simples, não precisa entender de astrologia, né? Tipo, ele chegou em Áries. Os astrônomos descobriram que o Sol chega 50 segundos atrasados todo ano. Segundo o tempo, que é o tempo real astronômico. Então seria assim, quer ver? Isso aqui é o ponto vernal, beleza? O banquinho é o ponto vernal, eu sou o Solzão. Aí eu estou chegando. Passeei o ano inteiro. Vou chegar em Áries ali. Quando a gente consagra que realmente o Sol chegou em Áries, segundo a nossa convenção de tempo, na verdade eu estou 50 segundos atrasado. Isso é quase nada. Vocês concordam que é quase nada? 50 segundos? Ou é muito para vocês? Não é quase nada, mas pensa o seguinte agora. Em um ano, 50 segundos. E eu vou atrasar, todo ano eu vou atrasar 50 segundos. Depois de 2 anos eu estou atrasado quanto? 100. Depois de 3, 150. Eu não estou andando para trás. Se todo ano eu chego atrasado aqui 50 segundos, então eu estou sempre andando um pouquinho para trás. Eu dou minha volta. Se eu já estou atrasado 50, eu vou atrasar mais 50 no outro ano. Isso acontece todo ano. Então, na verdade, agora que você entende essa chave, as eras possuem o seu movimento retrógrado por causa desse atraso de 50 segundos anuais que o Sol faz. Quer ver vocês entenderem isso? Nós estamos terminando uma era e começando outra. Quais são os auspícios? Nós estamos saindo da era de Peixes. E estamos adentrando na era de Aquário. Não está ao contrário? Está ao contrário, gente. Porque o Sol não anda nesse sentido, de Áries vai para Touro, de Touro vai... Não é assim que vai andando o Sol? Isso é qualquer revista que você comprar te comprova isso. Então, se você sai de Aquário, você não vai para Peixes e depois para Áries, então no sentido de eras, nós estamos ao contrário. Nós estamos saindo de Peixes para vir para Aquário. Por que isso? Por causa desse movimento retrógrado, que o Sol atrasa 50 segundinhos por ano. Isso que dá o valor de uma era. Esse atrasinho nesses 30 graus aqui, 30 graus, que é o valor de um signo, se ele vai atrasando 50 segundinhos por ano, então ele tem um movimento retrógrado em cada um dos signos com esse número aqui, 2.250 anos. Esse é o valor real de uma era. Este é o valor real de uma era. Então ele vai atrasando aqui 50 segundos, 50 segundos, 50 segundos, 50 segundos, e ele vai. Para ele sair de um signo nesse movimento retrógrado, ele vai demorar 2.250 anos. E nós estamos com o relógio cósmico exatamente aqui, no comecinho de Aquário. Por isso que está essa confusão maluca. Porque os valores de Peixes estão sendo todos transladados para um novo contexto evolutivo que vai marcar mais 2.250 anos da evolução correspondente à Égide de Aquário. Você pode dizer, na minha visão, que a era de Aquário, para mim, começou em 1900. Aí você fala, por quê? Quanto tempo o ser humano andou de carroça e andou de barco? Quanto tempo? Estuda a história da humanidade. Não foram séculos a fio? Sim ou não? O século passado, o que o ser humano não fez? Você está andando de cavalo ainda?
Vai pegar o alazão daqui a pouco e vai para casa. Eu tenho um cavalo pretão bonito lá fora, gosto muito dele. Né? O que você precisa entender? Que o ser humano, quando ele saiu da era de peixes e entrou na era de aquário, a partir de 1900, teve toda uma renovação tecnológica, que é o quê? Que são os atributos voltados aos valores de uma nova era. Pô, quem vive hoje sem um negocinho ali? Pessoal, olha mal, hoje a visão é 90 graus, né? Você assim, o pescoço para baixo. Né? A visão é 90 graus, a garotada. Hoje, garotada de velharada também, né? Eu estou lutando contra isso, né? Não sei quanto tempo eu vou resistir. Então, quando a gente trabalha essa energia neste ponto, né, nós estamos trabalhando o contexto de uma era. Quer ver eu provar para vocês isso? Aqui você pode colocar como ano zero. Quem veio aqui? O Cristo, que na verdade foi 7 anos a ser. 2000 anos aproximado, vamos aproximar o valor aqui, trabalhando os auspícios de peixes. O que ele lavava dos apóstolos? Os pés, que é a correspondência, com água. Tudo era água, tudo era. O que ele multiplicava? Os peixes e os pães, tudo ligado aos valores dele. 2000 anos antes, a era de Áries. Áries é o signo da guerra. Já ouviram falar nesses cidadãos aqui? Ó? Foi quando eles dominaram o planeta. Foi ou não foi? Né? Os romanos. E aqui, anterior a Áries, quem foi? Krishna. Krishna. Né? Aproximadamente 3.000 e pouco antes de Cristo. Se você pegar Krishna aqui, todos os desenhinhos do Krishna, quem é o animal que está atrás dele? Qual é o animal sagrado na Índia? Né? Por quê? Por causa da era de touro. Estão compreendendo isso? Agora você vai entender o relógio cósmico ligado ao ano novo astrológico e essa atrasadinha sempre de 50 segundinhos. Olha que legal isso.